Queridos, livro de Ruth, por favor, capítulo 3, livro de Ruth, no capítulo 3. Logo depois de Juízes, livro de Ruth, capítulo 3. Nós vimos que o livro de Ruth, embora não cite em nenhum momento a palavra providência, trata justamente sobre essa doutrina tão rica que é a providência de Deus. A providência de Deus significa que todos os detalhes das nossas vidas estão sob o controle soberano de um Deus que conhece tudo, que vê o fim no começo. O Salmo 139, de modo constrangedor, que gera em nós assombro, revela que Deus nos viu a substância ainda informe e em seu livro foram escritos todos os nossos dias, escritos e determinados quando nenhum deles existia. É claro que isso é uma linguagem simbólica. Não há um livro literal nas mãos de Deus com todos os nossos dias escritos. O que o Salmo 139 revela através dessa figura de linguagem é que Deus, por ser soberano, possui o controle detalhado da vida de cada ser humano, de cada uma de suas criaturas. O profeta Isaías, por exemplo, diz que Deus chama cada uma das estrelas pelo nome, e as estrelas lhe atendem. E existe no universo cerca de 10 sextilhões de estrelas. Você sabe o que significa esse número? Nós temos cerca de 90 bilhões de galáxias. Cada galáxia é habitada por cerca de 150 a 200 bilhões de estrelas. Computando aí cerca de 10 sextilhões de estrelas. E Isaías diz que Deus chama cada uma pelo nome, e elas lhe atendem à voz de comando. Deus é absolutamente soberano. E há uma verdade que extrapola a nossa capacidade de compreensão, porque as Escrituras, embora por um lado afirmem a soberania absoluta de Deus, por outro, também assegura que nós somos absolutamente responsáveis pelas escolhas que fazemos. O fato de Deus ser soberano não anula o outro lado da moeda, que é a responsabilidade humana. Se nós não tivéssemos responsabilidade, seríamos marionetes nas mãos desse Deus. Mas Deus, por ser soberano, usa sua glória, seu conhecimento ilimitado e a nossa responsabilidade e faz com que essas duas realidades convirjam para a glória do nome dele e para o nosso bem. Nós não conseguimos compreender isso. Não conseguimos compreender isso. Vejamos, por exemplo, o livro de Ruth. No capítulo 1, um homem chamado Elimeleque, contrariando seu próprio nome, que significa Deus é meu rei, sai de sua terra, sem consultar a Deus, sem esperar resposta de Deus, vai para uma região banhada em idolatria, em paganismo, em promiscuidade, leva sua esposa Noemi, seus 2 filhos, e o tempo passa, Elimeleque morre, seus 2 filhos morrem, e ficam apenas 3 mulheres, uma viúva com as suas 2 noras. Noemi está envelhecida, miserável, precisa voltar para a cidade de Belém, a fim de praticar a mendicância, porque ela saiu rica da cidade de Belém. Anos depois ela volta em absoluta miséria, e agora ela volta com suas 2 noras, mas sabendo que não tinha condições de sustentar suas noras, Noemi olha para suas noras no capítulo 1 de Ruth e diz: vão embora, voltem para os deuses de vocês, para a cultura de vocês, para os familiares de vocês. Eu estou velha e eu não tenho como ajudá-las. Orfa, que é o nome de uma das noras, volta para sua terra, a terra de Moabe. Os moabitas eram inimigos históricos do povo de Deus. Os moabitas nasceram da relação de incesto entre Ló e uma de suas filhas. Foi um povo que deu muito problema para Israel.
quando Deus libertou Israel da escravidão do Egito e Moisés coordenou 2 milhões de pessoas pela passagem do Mar Vermelho em direção à Terra Prometida, Moabe organizou um exército para vir contra Israel, e Israel prevaleceu contra Moabe. Portanto, os moabitas deram muito trabalho em toda a história de Israel. Aí Noemi olha para Ruth e diz: vai embora, minha filha. Eu estou velha, eu não tenho nenhum filho, e ainda que eu pudesse me casar de novo e tivesse um filho, quando ele crescesse você estaria velha. Volta para a tua casa, para a tua parentela, para os teus deuses, vai viver sua vida. Você está livre do compromisso comigo. Seu compromisso comigo valia enquanto os meus filhos estavam vivos, eles morreram, você não tem mais compromisso comigo. Só que Noemi não sabia que o compromisso de Ruth não era mais com ela. O compromisso de Ruth era agora com o Deus de Noemi. Ruth havia sido conquistada pela graça irresistível de Deus. Ruth faz no capítulo 1 uma das mais belas profissões de fé que nós temos nas Escrituras. Ruth declara para Noemi: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde você for, eu irei. Onde você pousar, eu pousarei. Ruth está dizendo a Noemi: eu te sigo e caminharei com a senhora, não porque eu tenho uma dívida e um amor muito grande pela senhora, embora isso seja verdade. Eu te sigo e caminho com a senhora, porque eu agora conheço o Deus verdadeiro. E eu prefiro enfrentar dificuldades sob a proteção do Deus verdadeiro, do que voltar para a terra dos meus pais, do que voltar para a minha região e ser marcada por idolatria, ainda que lá eu tenha muito conforto. Eu prefiro ficar sob as asas de Deus do que habitar na tenda dos perversos. E aí Noemi e Ruth chegam à cidade de Belém, terra natal de Noemi. A cidade de Belém significa a casa do pão. Houve um tempo em que o pão faltou na casa do pão. E quando o pão falta na casa do pão, o povo morre. Lamentavelmente, há muitas igrejas que têm falhado em seu compromisso básico, que é trazer pão para as pessoas famintas. As pessoas famintas precisam de alimento, e o alimento é a palavra de Deus. O povo se distanciou de Deus, e por ter se distanciado de Deus, a disciplina do Senhor veio sobre Israel. Porque a disciplina veio sobre Israel, faltou comida. Exércitos inimigos invadiram Israel, sitiaram Belém, levaram as colheitas e faltou comida. Parece que em algum momento, o livro de Ruth não descreve, o povo se arrependeu, voltou-se para o Deus verdadeiro. Deus perdoou os pecados desse povo, levantou um juiz. Não sabemos quem era o juiz no período em que o livro de Ruth foi escrito, mas fato é, Deus voltou a abençoar seu povo com colheitas prósperas e triunfo sobre os inimigos. Noemi e Ruth agora podem retornar a Belém. Quando chegam à cidade de Belém, as pessoas reconhecem Noemi. Há muitos anos ela tinha ido embora, mas mesmo envelhecida, mesmo com o rosto cansado, mesmo com o aspecto da miséria carimbando seu coração, as mulheres disseram: essa aí é Noemi, que significa mulher bendita, mulher abençoada por Deus. Contudo, ela respondeu: não, meu nome não é mais Noemi, meu nome agora é amargurada, porque o Senhor colocou contra mim e sobre mim a sua mão. E é tão bonito que o capítulo 1 do livro de Ruth termina dizendo que o tempo da colheita estava chegando. Quando o capítulo 1 termina com esse versículo, dizendo que o tempo da colheita estava chegando, parece que o autor está contrariando a visão que Noemi tinha a seu respeito. Embora Noemi se enxergasse amarga, amargurada, embora Noemi olhasse para Deus de um modo carrancudo, como se Deus tivesse se tornado seu inimigo, a perspectiva de Deus era diferente. Era como se Deus dissesse: espera, você se considera amarga,
mas eu ainda tenho muita graça para dispensar sobre sua vida. Você não sabe os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Os meus pensamentos são maiores que os seus. Os meus planos são maiores que os seus. E aí começa o capítulo 2. E o capítulo 2 vai desenvolvendo justamente para mostrar que a visão que Noemi tinha a seu respeito de que Deus era contra ela, de que a sua vida era amargurada, essa visão é equivocada. E o capítulo 2 é recheado por, entre aspas, coincidências. Ou o que nós convencionalmente gostamos de chamar de sorte. O capítulo 2 é recheado por essas expressões. Só que nenhuma delas está correta, porque não existem coincidências. Não existe sorte, não existe acaso. O que existe é a providência de Deus, é o controle soberano de Deus sobre cada aspecto da nossa história. Ruth vai praticar a lei da rebusca. Na época da colheita, os pobres, os mendigos, os vulneráveis sociais iam para os campos, as espigas que caíam no chão ficavam para os pobres, a fim de que eles não morressem de fome. Num determinado momento, por coincidência, Ruth entra na fazenda de um homem chamado Boaz. Quem é Boaz? Vamos chegar lá. Ruth está colhendo as espigas. Por coincidência, naquele exato momento em que Ruth entra na propriedade de Boaz, Boaz chega. Ele cumprimenta seus funcionários com muita educação, era um homem crente. Boaz era um homem de verdade. Minha oração é: Deus, me torne cada vez mais parecido com Boaz. Boaz respeita o ser humano. Boaz entende que todo trabalhador, não importa a função que realize, carrega em si a dignidade real, a imagem e semelhança de Deus. Boaz se aproxima de seus funcionários e diz: que a paz seja convosco, que Deus abençoe vocês. De repente, acontece uma outra coincidência. Aquele rico proprietário de terras, um adulto solteiro, olha para aquela mulher de fisionomia diferente, porque os moabitas eram diferentes dos israelitas. E ele observa aquela mulher de longe e pergunta: quem é aquela mulher? Deus gera no coração de Moabe um interesse por aquela mulher estrangeira. Respondem a ele: aquela é Ruth. Ela veio lá de Moabe com sua sogra empobrecida, Noemi. E ela está aqui desde cedo recolhendo espigas. Isso mostra que Ruth era uma mulher honesta, trabalhadora. Estava desde manhã, boa parte do dia, sob o sol quente da Palestina do século 10 a.C., recolhendo espigas que caíam no chão. Boaz, não sabemos se a cavalo, se a pé, ou se em algum outro animal de carga, vai até onde Ruth estava, saúda Ruth com muita gentileza. Ele trata Ruth com respeito. Embora estivesse praticando a mendicância, embora Ruth fosse uma mulher pobre, embora Ruth fosse uma mulher estrangeira, embora Ruth fosse considerada uma mulher idólatra por fazer parte do povo de Moabe, Boaz trata Ruth com muita dignidade. Ele diz: que Deus abençoe você, minha filha. Eu soube de todo o bem que você fez à sua sogra, como você deixou seus parentes, como você deixou sua terra natal, como você deixou os seus deuses, toda a sua história, e você veio com sua sogra, empobrecida, envelhecida, para uma terra distante. E aí Moabe faz uma oração por Ruth. O meu desejo é que você seja muito abençoada e protegida por Deus. Esse Deus sob cujas asas você veio se abrigar. Mal Boaz sabia que sua oração seria respondida, Deus o usando para responder aquela oração na vida de Ruth. E aí Boaz diz a Ruth algumas palavras que são muito importantes. Minha filha, eu quero que você fique em minha propriedade durante todo o período da colheita. Não vá para nenhum lugar. Eu dei ordem aos meus funcionários para que ninguém moleste você, porque Ruth, por ser uma mulher estrangeira, por não ter um marido,
não ter um irmão mais velho, não ter uma presença masculina que a protegesse, poderia facilmente ser usada por algum daqueles homens. É isso mesmo. Nós precisamos lembrar que aquele era o tempo dos juízes. E o período dos juízes era uma época caótica. Era uma época em que não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia. Boaz dá ordem aos seus funcionários: não toquem nela. Quem mexer com essa mulher se verá comigo. Tratem-na com respeito. Olha a dignidade desse homem. Notem a masculinidade desse homem. E Boaz diz isso a Ruth: eu dei ordem para que ninguém toque em você. Você é minha protegida. Você vai ficar no meu campo. Você vai colher na minha fazenda. Ruth, naquele momento, literalmente, se joga ao chão, coloca a boca no pó. Essa é uma expressão cultural, oriental do Antigo Testamento. Colocar a boca no pó expressava humilhação, humildade, reverência. E Ruth diz: quem sou eu para encontrar favor aos teus olhos? Eu sou uma estrangeira. O que eu fiz para merecer isso? E Boaz diz: eu sei que você fez muito bem a sua sogra. Calma, eu estou fazendo o mínimo que tenho que fazer, que é tratar você com dignidade. Boaz volta aos seus funcionários, dá mais uma ordem a eles. Boaz diz: olha, enquanto vocês estiverem colhendo as espigas, deixa cair algumas no chão, deixa cair, eu quero que ela pegue. Ruth colhe as espigas, e a colheita daquele dia é muito farta. No momento da refeição, Ruth está distante, eu imagino faminta, o dia todo trabalhando sob o sol, um calor daqueles. Boaz chama: vem cá, assente-se aqui perto de mim, coma o que você quiser, beba o que você quiser. Boaz expressa compaixão, misericórdia. E quando eu me lembro do que Paulo orienta os maridos, eu lembro muito de Boaz também. Paulo dá uma ordem aos maridos: maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Você sabe qual foi a primeira dimensão do amor de Cristo pela igreja? Foi a compaixão. Jesus olhou para nós desde os tempos eternos e viu a nossa condição de absoluta miséria, nossa condição de fragilidade extrema, destinados ao inferno, ao justo juízo de Deus. Jesus nos viu arruinados, falidos, sem esperança, e voluntariamente determinou que no tempo certo nasceria, para nos substituir no Calvário a fim de nos salvar. Que expressão máxima de compaixão, que é reproduzida em certa medida aqui por Boaz. Ruth vai aquele dia no final da tarde para a sua casa, com aquela colheita próspera do dia. Ao chegar, sua sogra Noemi diz: minha filha, que tanto de comida é essa? Ela diz: pois é, eu encontrei um homem e ele me abençoou, ele foi gracioso, generoso comigo. E Noemi pergunta: quem é esse homem? E Ruth responde: o nome dele é Boaz. Naquele momento, acontece algo tão bonito, porque de agora em diante, somente no capítulo 4, bem no finalzinho do capítulo 4, Noemi não vai mais se chamar de Mara. Noemi não vai mais dizer que a mão de Deus é contra ela. Noemi não vai mais insinuar que Deus é um juiz tirano que pune as pessoas. Não. Noemi começa a se surpreender com a ação de Deus e ela diz: louvado seja Deus, porque Ele está agindo de misericórdia. Ele não deixou os vivos desamparados e nem os mortos. E por que Noemi declara isso? Porque o marido havia morrido, os 2 filhos haviam morrido, não havia mais um homem para cuidar daquela família. E naquele período, existia uma lei estabelecida por Deus no Pentateuco,
que foi decretada por Moisés, chamada de a lei do levirato. O que era a lei do levirato? Se um irmão mais velho morresse, sem deixar descendência, o irmão mais novo se casaria com a sua esposa, com a esposa do irmão falecido. Teria um filho com ela, ou filhos com ela. E os filhos que nascessem seriam filhos do irmão que morreu. Para que a descendência de seu irmão não deixasse de acontecer. E quando não havia irmãos, ia passando de parentes mais próximos para parentes mais próximos. E Boaz era um desses parentes, chamado de Levir, o resgatador. E o capítulo 2 termina justamente dizendo isso. Noemi fala, esse homem é um dos nossos resgatadores. O capítulo 1 termina com a esperança maravilhosa. É a época da colheita. Agora o capítulo 2 termina com a nova esperança, maior que a primeira. Não é só a época da colheita. Deus não providenciou só comida para encher a barriga. Deus agora está providenciando proteção, salvação àquelas mulheres frágeis, proteção para aquelas mulheres desabrigadas. A obra de Deus é completa, gente. Deus não faz nada pela metade. Tudo que Deus faz é justo, perfeito e bom. E aí começa o capítulo 3. E o capítulo 3 começa com um plano elaborado por Noemi. Noemi agora vai agir como a sogra Cupido. Ela precisa arrumar um casamento para Ruth. E o texto do versículo 1 do capítulo 3 começa dizendo, Noemi, a sogra de Ruth, disse, minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Uma outra tradução usa a expressão, esse Boaz não é um dos nossos resgatadores? Ele não é um dos nossos levir? Aquele que precisa e tem condições de ocupar o papel do levirato, suscitar descendência, nos abrigar, nos proteger. Eu quero te ajudar, minha filha. E aí, Noemi vai dar um conselho e uma recomendação para Ruth que as mulheres de hoje estranham, e a gente também. Qualquer um de nós estranha essa recomendação. Mas é uma recomendação que a gente tem que olhar com as lentes de um oriental do século X antes de Cristo, num período onde cada um fazia o que bem entendia. Era a época dos juízes, não havia rei em Israel, era um caos. Então leis eram criadas hoje, costumes eram criados hoje, amanhã esses costumes mudavam, outros costumes substituíam, e aqui nós estamos diante de um costume daquela época, daquela cultura. Noemi diz a Ruth, eis que esta noite Boaz estará limpando cevada na eira. Você vai se lavar, vai colocar um perfume, vai vestir a sua melhor roupa, e você vai até Boaz. Não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando Boaz for dormir, você vai olhar bem o lugar onde ele vai se deitar. E aí você vai descobrir os pés dele e você vai se deitar ali. Ele vai dizer o que você tem que fazer. Olha o que Noemi está dizendo aqui. Deixa o homem trabalhar o dia inteiro. Você hoje não vai para a colheita, não. Vai lá para o salão, faz aquela chapinha caprichada, hein, Verônica? Passa aquele perfume, esmaltinho, põe uma roupa bem bonita, passa uma maquiagem singela, nada extravagante. O homem está cansado, é um coroão, solteiro, carente. Deixa ele comer, jantar bem, beber. O vinho era uma bebida muito comum. Ele vai ficar alegre,
Lá pelas 9 da noite, 10 da noite, está escuro, ele vai deitar num cantinho. Observa de longe. Não deixa ninguém te ver. Olha o cuidado de Noemi. Ela está preocupada com a integridade de Ruth. Tem muitas questões em jogo. Se as pessoas vissem Ruth se aproximando de Boaz à noite, poderiam tirar alguma ideia de que o caráter dela era maculado. Não. Então você vai ficar de olho para que ninguém te veja. Sua reputação tem que ser preservada. Você vai se aproximar de Boaz depois que ele tiver dormido. Espera um tempo, dormiu. Espera um tempo. Está frio, a noite esfria muito. De dia é quente, mas à noite esfria muito. Você vai tirar a coberta, não de cima para baixo. Não é insinuação sexual. Não tem insinuação sexual aqui. Não há promiscuidade nem imoralidade aqui. Você vai tirar a coberta, só um pedacinho, de baixo para cima. Você vai descobrir os pés de Boaz. O que isso significa? Ao descobrir os pés de Boaz, duas coisas aconteceriam. Ele sentiria frio e acordaria, e aquilo simbolizaria que Ruth desejava ser cuidada, protegida e aquecida por ele. Não é isso que a coberta faz sobre os pés? Protege você do frio. Com aquele ato, Ruth estava dizendo: eu gostaria que você me protegesse. Eu gostaria que você cuidasse de mim. Ruth precisaria agir de um modo discreto, porque se a resposta de Boaz fosse negativa, ela continuasse com a reputação imaculada. E aí Ruth dá a resposta a Noemi: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Gente, a influência de Noemi na vida de Ruth é tão bonita. E aqui há algo que a gente perdeu. E há algo que a gente não pode deixar perder mais. Na verdade, a gente tem que resgatar isso. O papel da sogra. Sabe, há piadinhas jocosas. Há relações de conflito. Não é para ser assim. Se você não tem uma boa sogra, eu quero estimular você a ser completamente diferente dela. Porque essa mulher age como uma discipuladora de Ruth. Primeiro, Noemi testemunhou Deus na vida dela. O testemunho de Noemi impactou tanto Ruth, que Ruth foi convertida ao Senhor Deus de Israel. Noemi voltou miserável para a sua cidade. Ruth perseguiu Noemi, porque além de ter se convertido ao Deus de Noemi, amava profundamente sua sogra. Eu imagino a sabedoria dessa mulher, passar um dia com essa mulher, os conselhos, a experiência, o que ela conhecia a respeito de Javé, as histórias do Êxodo, dos milagres, dos sinais, do pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deve ter sido uma experiência muito boa. Imagina você ter uma sogra, ou você ser essa sogra, cuja nora vai para a sua casa e ali vocês fazem bolo juntas e preparam refeições juntas e você louva ao Senhor, você fala do amor de Cristo, da obra de Cristo no Calvário, do sangue derramado, do perdão dos pecados. Imagina o impacto disso. No lugar de falar de novela, disso, daquilo, da vida da vizinha, da fulana, da comadre, do parente e tal. Sabe, imagine o impacto disso. Imagine você, como sogra, você sai de um encontro como esse e diz: ontem na minha igreja, eles cantaram um hino tão bonito. Eu tenho de Jesus saudade. Eu quero compartilhar algo com você, minha nora. Eu não sei se você já teve essa experiência. Uma das melhores experiências da vida é você ter saudade do lugar onde você nunca esteve. Isso já aconteceu com você? Você ter saudade do lugar onde você nunca esteve. Eu tenho saudade. Não é isso que a música diz? Eu tenho de Jesus saudade. A gente sabe que lá é o nosso lar. Nós nunca estivemos lá.
mas é como se nós nunca tivéssemos saído de lá. E Noemi exerce esse papel importante na vida de sua nora. Ruth diz: eu vou fazer tudo que a senhora mandou. E aí o texto no verso 6 diz que Ruth foi lá para a eira e fez conforme tudo que a sogra lhe havia ordenado. Olha aí, ó. Quando Boaz terminou de comer e beber, e o texto diz que ele já estava com o coração um tanto alegre, ó, vinhozinho. Boaz aqui, eu acho que se excedeu um pouquinho. Aqui foi algo que não foi tão nobre de Boaz, né? Ele estava com o coração um pouco alegre, ele foi deitar ao pé de um monte de cereais. De repente, Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele, volto a dizer, não de cima para baixo, mas de baixo para cima, e se deitou. Aconteceu que no meio da noite, frio, gente, frio, o homem se assustou. Imagina, você acorda, aquele frio, de repente, parece ter um vulto perto de você, uma sombra, alguma coisa diferente. Você senta, e ele se assustou. E aí o olho foi desembaçando, né? Ele foi olhando melhor e viu que era Ruth. Quem é você? Sou Ruth, sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva. E ela explica: porque o Senhor é um levir. O Senhor é um resgatador. Note, Ruth não está se insinuando sexualmente. Não há promiscuidade aqui. O que ela está dizendo é: o Senhor cumpre todos os requisitos da palavra de Deus para cuidar de mim e da minha sogra. O Senhor é um parente de Elimeleque, o meu sogro. Assim como eu retirei essa coberta dos seus pés e o Senhor voltou a colocá-la para proteger-se do frio, estenda a sua capa sobre mim, me aqueça, me proteja, cuide de mim. Note que o texto está criando o clímax. Há uma necessidade de salvação. Pessoas precisam ser resgatadas da miséria, da ruína, da falência, da dor, do sofrimento. Há alguém que tem o potencial de ser esse noivo. Gente, vocês estão fazendo as conexões? Quem é que vive em absoluta miséria, arruinado pelo pecado? Quem é que precisa de um protetor? Quem precisa de um resgatador? Quem é que precisa de um noivo puro para estender sua capa sobre nós e nos aquecer com proteção? Vocês percebem que tudo aqui está falando a respeito da graça de Jesus? Boaz é uma sombra pálida, um tipo de Jesus no Antigo Testamento. A obra que Boaz realiza aponta para um resgatador por excelência, para um salvador perfeito. Qual foi a reação de Boaz? Boaz gostou, viu, gente? Solteirão, talvez na casa quase beirando os seus 50. Outra coisa, sabe o que isso nos revela? Boaz era um homem que não agia precipitadamente, não cedia ao emocionalismo, não se entregava ao desespero e usando uma linguagem dos nossos dias. Ele não ia atrás de piriguete. Boaz era um homem seletivo. Boaz era um homem que esperava uma mulher de Deus para a sua vida. Eu conheço alguns homens que estão no terceiro casamento. E aí fala: pastor, eu só arrumo tranqueira. Mas eu pergunto: onde você foi procurar? Onde você foi procurar? É cada lugar. O que você espera encontrar em lugares ruins?
E aí Boaz diz: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, porque você não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou, eu vou fazer. Porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Por que Boaz quer proteger Ruth? Porque todo mundo olha para aquela mulher e testifica unanimemente: é uma mulher convertida ao Senhor. Moabita, de um povo com histórico de idolatria, um passado terrível, mas meu Deus, como a graça de Deus é surpreendente. Quando Deus transforma alguém é para valer, e a gente vê isso na vida daquela mulher. Note que Boaz, primeiro, observa quem Ruth é. Ruth dá testemunho de virtudes de uma mulher de Deus. E aqui a gente aprende outras lições muito importantes, gente. Parênteses aqui. Papais, mamães, em nome de Jesus, ensinem isso aos filhos de vocês. Menininha está desesperada. Arruma um rapazinho que gamou nela, que manda uma mensagenzinha de WhatsApp, manda flores para a escola da menina, ela fica derretida. E aí, de repente, chega um gabiruzinho em casa para namorar com a sua filha. Ah, não é crente, mas é gente boa. Meu Deus do céu! Não, vamos orar para Deus converter? Não existe isso. Primeiro a gente observa os frutos do novo nascimento. Depois a gente se entrega em relacionamento. Porque nós não temos garantia nenhuma de que aquela pessoa se dobrará ao Senhor Jesus. Porque conversão é uma ação milagrosa. E nós não temos absolutamente controle nenhum sobre a conversão. É uma obra milagrosa, misteriosa. Aí tem uns caras que vão procurar tranqueira. E aí acha que vai converter a menina. Ninguém converte ninguém. Nem você se converteu. Você era morto em delito e pecado. Foi Deus quem alcançou seu coração e te transformou. Sem você ter feito nada para merecer ser transformado. Deus te transformou porque Ele te amou. E Ele te amou porque Ele amou. Isso é graça. E por que Boaz quer resgatar essa mulher? Porque ela é. Ela não aparenta ser. Ela é mulher virtuosa. Não há fumaça. Não há dúvida sobre a reputação. Todos testificam quem ela é. Gente, e quando há uma fé real, quando há fogo no coração, quando Deus mora aqui, quem convive comigo sabe. Quando Deus mudou a nossa vida, se de fato nós fomos mudados por Deus, quem convive conosco sabe que Jesus habita em nós. Vê transformação no nosso jeito de falar, de agir, de reagir. Toda a cidade testificava que essa mulher é mulher virtuosa. E Boaz responde ainda no verso 12, sim, é verdade que eu sou um levir, um resgatador. E agora tem um problema. Olha a honestidade desse homem. Ele não é adepto do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é, vamos dar um jeitinho? Eu estou com vontade, mas tem um impedimento. Vamos transgredir de levinho. Não tem tanto problema. Boaz não, tem um problema. Existe um outro resgatador, que é parente mais chegado do que eu. Tem alguém que tem prioridade à minha frente. Eu não posso resgatar você, Ruth, e nem Noemi. Porque tem um outro parente mais próximo ainda. Mas é o seguinte, eu vou resolver isso. Ele dá a palavra. Ele segue dizendo, fique aqui esta noite, pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser te resgatar,
eu vou fazer. E Boaz jura, tão certo como vive o Senhor, eu vou fazer. E aí o texto segue dizendo no verso 14 que Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas ela se levantou enquanto estava escuro. Olha a preocupação de Boaz com essa mulher. Porque Boaz disse, eu não quero que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Boaz está dizendo, eu não quero que a sua reputação fique manchada. Eu não quero que ninguém te veja para começar a ter conversas, insinuações de que nós tivemos um relacionamento íntimo. Note a integridade desse homem. Uma mulher de madrugada, deitada aos seus pés, pedindo aconchego. Estrangeira, sem homem para defendê-la. Boaz não toca em Ruth. Ele sabe que precisa se casar primeiro. Ele sabe que precisa resolver outros impedimentos primeiro. Ele se preocupa com a reputação dessa mulher. Ele se preocupa com o que vão dizer a respeito dela. Vai embora antes do sol aparecer, antes do dia clarear. Não deixa ninguém te ver. Boaz é homem, né, gente? Meninos, aprendam, isso aqui é ser homem. Isso aqui é ser homem. Isso é ser homem de verdade, não é, mulheres? Amém ou misericórdia? Isso é ser homem. Está faltando homem assim no mercado. E se você orar a Deus para Deus te tornar isso aqui, Ele vai fazer aparecer muitas Ruths na sua vida. Só uma tá bom, né? Muitas não. Foi frase dita sem pensar. E aí Boaz disse a ela no verso 15, traga o manto que você está segurando e segure-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. E ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, Noemi, eu acho que nem dormiu aquela noite. A culpida Noemi, ela perguntou, minha filha, e aí? O que aconteceu? Conta para mim. Não preguei os olhos, o que sucedeu essa noite? E aí Ruth contou tudo o que aconteceu, tudo que Boaz tinha feito. E ela falou, olha, ele me deu aqui estas 6 medidas de cevada, e ele disse, não volte para a casa da sua sogra sem nada. Aí, olha só a sogrona. Ah, minha filha, pode esperar. Pode esperar, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não vai descansar enquanto não resolver este caso ainda hoje. Termina o capítulo com essa expectativa. Esse homem que precisa obedecer a alguns processos, a fim de salvar essas mulheres, resgatá-las, terá dignidade suficiente para cumprir toda a lei. Note como Boaz aponta para Cristo. Para que fôssemos salvos, o nosso resgatador, obrigatoriamente, deveria cumprir processos. Deveria obedecer toda a lei de Deus, sem nunca ter pecado, a fim de oferecer um sacrifício perfeito. Ele foi tentado o tempo todo a desistir, para experimentar outros prazeres, mas ele permaneceu fiel até o fim, para ser o nosso grande levir, nosso grande resgatador. O que vai acontecer aqui? Terça-feira que vem a gente vê o desfecho dessa história linda. Mas até aqui a gente aprende o seguinte: a providência de Deus é maravilhosa. Nós podemos ter tido experiências dolorosas, de lágrimas, de gemido, de morte, de decepção, de dificuldade, de arroxo, de aperto, de humilhação. Mas isso é apenas um ponto na nossa vida.
dentre muitos outros pontos que estão sob o controle de Deus. O momento de dificuldade não determina nossa dignidade, não determina nosso futuro. Quem determina nosso futuro é a soberania do nosso Rei, que nos ama com amor eterno, cuja providência é leal e fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Esse texto nos ensina a grande necessidade da intervenção de um resgatador para salvar mulheres miseráveis, desabrigadas, famintas, vulneráveis. Esse texto aponta para a verdade de que esse grande resgatador já veio para cada um de nós. Jesus Cristo nos cobriu através de seu sangue precioso. Toda a nossa dívida do passado, do presente e do futuro foi paga no Calvário. A penúltima palavra de Jesus na cruz testifica isso. Tetelestai. Está consumado. Está pago. Quando o sangue é derramado, todas as exigências da lei são cumpridas. E Cristo oferece um sacrifício perfeito. Ele nos cobre com os méritos de sua obra. E nos abriga nele. Para todo sempre. Para todo sempre. É por isso que Paulo termina Romanos capítulo 8 dizendo que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus? Porque o nosso resgatador nos protege, nos defende com unhas e dentes e jamais nos lançará fora. Jesus é o levir por excelência, para quem todo o livro de Ruth aponta. É bonito, né, gente? É bonito demais. A providência de Deus é maravilhosa. Ele usará o que for necessário em sua vida para te fazer parecido com Jesus. Se tiver que vir dor, virá. Mas calma, Deus não te desamparará. Sinto dizer, mas é verdade, eu não posso mentir. Se você tiver que enfrentar o luto, vai ter que enfrentar. Mas ao enfrentar o luto, você será consolado pela paz desse bom pastor. Você vai aprender que o seu tesouro maior é Jesus Cristo e não a pessoa que se foi. Você vai agradecer a Deus por ter te dado experiências maravilhosas com a pessoa que se foi, enquanto ela estava viva. Porque essas experiências maravilhosas te ensinaram o que é amar. E ao aprender um pouquinho, através das nossas relações frágeis, o que é amar, nós estamos aprendendo palidamente o que é o amor de Deus em sua perfeição por meio de Cristo Jesus sobre nós. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Todas as coisas vão cumprir um fim maravilhoso. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Nada, nada, nada foge dos projetos de Deus. Nada. Pastor, o movimento de esquerda está crescendo no Brasil. Deus tem o controle. Pastor, carga tributária está crescendo. Deus tem o controle. Pastor, o comércio está enfraquecendo. Deus tem o controle. Deus tem o controle. Deus tem o controle. Nada foge do controle providencial desse Deus que faz com que todas as coisas cooperem para a glória do nome dEle. E lá na eternidade a gente vai observar, porque tudo que impede a gente de raciocinar direito será removido.
a gente vai entender que tudo também cooperou para o nosso bem. Amém?